E a vida continua, de André Luiz, capítulo 3, Ajuste Amigo. Fantine percebeu que a interlocutora havia sido atravessada mentalmente pelo olhar que lhe endereçou e se dispôs a tranquilizá-la. Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai e, acredite, a vejo como filha. A voz dele esmoreceu de algum modo, entretanto cobrou ânimo e terminou. A filha que estimaria possuir, em lugar da que tenho. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando: o senhor não se alegraria com uma filha doente como estou, mas, voltando ao meu caso, o caso da confissão, não me conte tristezas. Certo, já não disponho de muito tempo. E continuou com um sorriso de mofa, um sorriso assim meio zombando, alguma coisa, no bom sentido, né? Conversando com tanta franqueza, num lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só um fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completei 2 anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padrasto. Algum tempo depois, ainda na infância, fui internada num colégio de religiosas amigas e depois disso tudo me casei para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa, 6 meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou o suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me, busquei me reaproximar, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ei-lo que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro ao meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Ora, aventou Ernesto, procurando encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso. A voz dele empalideceu de novo, como se o íntimo recusasse certas lembranças que as palavras em curso provocavam sua memória. Mas, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer um de nós, porque são atos de delito que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. Ou seja, podem ser agravados por estados de depressão ou também pode ser agravado por obsessões. Lembrando que aí existe a sintonia, né? Ou seja, a pessoa tem tendências suicidas e criminosas. Vamos lembrar que acabamos de estudar o livro Sexo e Destino, onde os obsessores bebiam, frequentavam os lugares menos dignos com as pessoas que gostavam de tudo isso. O Senhor procura me apaziguar com a sua nobreza de coração, exclamou Evelina pensativa.
De certo não conheceu até hoje um problema assim agudo a perturbar sua consciência. Gaguejou Fantine desconcertado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E no objetivo de contornar a situação sem escalpelá-la, Ernesto sorriu à força com a maleabilidade das pessoas maduras que sabem variar máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos e acrescentou: por acaso não conseguiu esquecer o moço suicida com o apoio do confessionário? E o diretor espiritual não sossegou o seu coração sensível e afetuoso? Repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores, uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembre de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se reavive na minha lembrança, e com a lembrança surge de imediato o complexo de culpa. Não se agaste, a senhora está muito jovem. Como acontece a mão que pouco a pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. Então, vamos pensar. Remorso é isso. É remoer fatos ocorridos no passado. Não ajuda em nada. O que ajuda é estudar, entender o que fizemos e nos arrependermos, fazermos diferente. Ficar nesse processo de lembrar o fato, pensar que poderia ter sido diferente, lembrar o fato, pensar que poderia ser diferente, não muda o que aconteceu. O passado precisa ficar no passado. Devemos lembrar como algo que não deu certo, portanto, algo que devemos fazer de outra maneira. Nosso orgulho acha que remoer o acontecido é sofrer. Por isso, seria uma punição. Isso só vai abrir portas para a obsessão, porque vamos atrair afins, ou seja, vamos atrair espíritos sofredores e vamos nos conservar na sofrência, no sofrimento. O que realmente resolve o problema é modificar nosso modo de ser. Entendendo o que fizemos, podemos ressarcir o que fizemos. Ah, mas se não for possível, ou seja, se não dá mais para ressarcir com essa pessoa, o ressarcimento acontecerá quando eu estiver ajudando outras pessoas, fazendo o que eu costumava fazer de forma diferente, não deixando atingir outras pessoas. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de quem se propunha ganhar oportunidade para balsamizar feridas íntimas, perguntou com intenção: o senhor, que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente de sua pergunta, me veio à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos veremos uns aos outros quando não mais estivermos nesse mundo, mas compreendo que a precariedade do meu estado orgânico
é o agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Desculpa. Imagine se nos víssemos hoje em plenitude de força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. Desculpa. É verdade. A moléstia aflitiva nos dá direito de tecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga dedução das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido, mas o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O senhor costuma pensar em alguém que gostaria de achar na outra vida? Ele mostrou enigmático sorriso e zombeteou. Penso em alguém que estimaria não achar. Não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, me reconforta notar a certeza de que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no futuro. Lembre-se, acima de tudo, de que é cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa no terceiro dia depois da morte. Ou seja, ela é cristã, mas busca resolução nos dogmas, em coisas que às vezes não entende, apenas aceita. Ela terceiriza, ou seja, o seu confessor perdoa e pronto. Quando, na verdade, ela deveria buscar o entendimento. Porque, vamos pensar, se eu confessar realmente resolvesse, o que fizemos de errado, né? Então, aquilo seria limpo da nossa consciência. Não pensaríamos mais no assunto. Já fomos perdoados, né? O assunto estaria resolvido. Se volta ao nosso pensamento, é porque o Padre perdoou, mas nós não nos perdoamos. Por isso, é preciso entender que ninguém pode mudar o passado, mas pode fazer um novo futuro. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou, além, nas nuvens róseas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Findo o longo intervalo, voltou a olhar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, senhor Fantini, se houver outra vida além dessa, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos lá bons amigos. Como não? Se conseguir adivinhar o fim de meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo no nosso encontro, ou seja, no nosso reencontro. Também eu. Quando volto a São Paulo? Amanhã pela manhã. Tenho ocasião marcada para o trabalho operatório. Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na próxima semana enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais ou menos poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Por acaso posso saber o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Senhor Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara.
Isso não será o bastante para nos aproximar um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. E nós vamos aguardar o próximo capítulo. Vocês estão percebendo por que o Emmanuel falou que esse livro era diferente dos outros? Nos outros ele estava sempre participando, ele estava sempre fazendo perguntas, dando opiniões, e nesse não. Ele está contando algo, como ele disse lá no começo, né? Algo real, com nomes fictícios, né? Mas ele está narrando a história, ele está nos mostrando o exemplo através de uma história. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.